Amém? E o tema dessa noite é chamados para ser diferentes em um mundo corrompido. Chamados para ser diferentes em um mundo corrompido. Irmãos, Deus tem um projeto com um plano perfeito para a minha vida e para a sua vida. Deus, ele tem já esse projeto disponível para mim e para você. A pergunta é, eu e você queremos executá-lo? Não precisa abrir ainda a sua Bíblia, não é o texto que nós vamos trabalhar. Mas em Isaías 55, 8 e 9 diz o quê? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como o céu são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, irmãos, nós estamos olhando para um texto em que o Senhor fala assim, olha, o meu pensamento é diferente do seu. É como se fosse os céus e a terra. É muito mais alto. É muito mais sublime. É perfeito. Pode ser que o teu pensamento não dê certo, mas o meu é muito mais alto. O teu caminho é um caminho, o meu é muito mais alto. Nós estamos falando de um Deus que já tem isso pronto para nós. Declara o Senhor. Se nós formos um pouquinho mais para frente, não precisa abrir ainda, Jeremias 29, do 11 ao 13, ele diz assim, porque eu conheço os planos que tenho para vocês. O Senhor está dizendo, eu conheço o plano que eu tenho para vocês. E ele diz mais, o meu plano é um plano de fazê-los prosperar. Os meus planos é para te trazer esperança, é para te trazer um futuro, não é para te causar danos. O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, está dizendo assim, olha, eu tenho um plano perfeito para a sua vida. E ele diz mais ainda, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. O Deus Todo-Poderoso está dizendo assim, olha, a hora que você me buscar, eu estarei ouvindo. Ele continua dizendo, vocês me procurarão e me acharão. Olha que coisa linda. Olha que privilégio o próprio Deus dizendo assim, olha, a hora que vocês me procurarem, vocês me acharão. Mas vocês precisam me procurar de todo o coração. Por isso que a palavra, quando eu estava orando, o Senhor dizia assim, em espírito e em verdade. Porque quando nós nos colocamos a procurar o Senhor de todo o coração, é nos colocando na presença dEle, não por interesse, mas por honra. E pelo privilégio de nós estarmos na presença do Pai. O privilégio de estarmos na presença de Deus. E hoje nós vamos falar de um homem que transmite muita fé. Esse homem é um homem muito conhecido chamado Noé. E quando o Senhor colocou no meu coração, olha, você vai levar uma palavra sobre Noé. Eu falei, Senhor, Noé? Mas Noé não é meio batido, não é meio... A gente ainda questiona, né? Mas o Senhor disse assim, olha, eu tenho algo para falar com a minha igreja. Só que rapidamente eu me lembrei de um vídeo, uma vez que eu vi, em que uma pessoa saía entrevistando e falava assim, olha, você conhece Sansão? Você conhece, né? E chegou para um rapazinho e falou assim, olha, você conhece Noé? Ah, conheço, é o tiozinho lá da arca, que levou os animais, que salvou os animais.
E Noé, ele é muito realmente trabalhado, principalmente no ministério infantil, né? Ali, quando as crianças estão ali aprendendo sobre Noé, sobre a arca, sobre a construção, sobre os animais. Mas o Senhor trouxe algo poderoso para nós trabalharmos essa noite. Então eu peço para que os irmãos abram a sua Bíblia, ali no livro de Gênesis, capítulo 6, e nós vamos ler a partir do 9. Gênesis, capítulo 6, a partir do 9. Esse foi rápido de achar, né? Esse está fácil. Gênesis, capítulo 6, versículo 9, diz assim: Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência, e por causa deles, eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, ou de juncos, né? Divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça-o com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Faça um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um animal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Até aqui, irmãos. Eu creio que todos conhecem a história até o final. Noé passou anos da sua vida ali trabalhando. Alguns dizem 120 anos, alguns de 70 a 100. A Bíblia não é bem exata, mas vamos trabalhar com uma média de 100 anos dele trabalhando ali, construindo a sua arca. E ele construiu essa arca, os animais se achegaram a ele, o dilúvio aconteceu, e ele se salvou a sua casa, a sua família, salvou esses animais.
E por 40 dias caiu aquele dilúvio, mas o dilúvio não veio só por cima, segundo alguns estudos, também vieram águas por baixo. Mas não é o viés no qual nós vamos falar. Porém, Noé salvou a sua casa, a sua família e esses animais até o dia em que essas águas baixaram. E quando essas águas baixaram, o próprio Senhor disse: olha, é hora de sair da arca. E ali começou uma nova história, como se Deus tivesse resetado. Irmãos, hoje nós vamos trabalhar como o nosso chamado de ser diferente em um mundo que está de cabeça para baixo. E não precisa ir muito longe para você ver que as coisas não estão bem. Só que esse texto, nós vamos trabalhar muito em cima da fé de algo ainda que nós não vemos, mas que já é uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Porque nós vivemos em um tempo em que a fé se desgasta muito facilmente. É muito fácil, porque há muita pressa para se fazer as coisas. Há muita ansiedade para se desenvolver as coisas. Tem muitas pessoas vivendo na superficialidade e deixam de entrar na profundidade com Deus. Querem resultados imediatos. Querem que a coisa aconteça do dia para a noite. Eu quero uma resposta rápida. Eu quero processos curtos. Então hoje, irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, especialmente para a vida desse homem chamado Noé, nós olhamos e nós percebemos algumas coisas que vão contraditórias naquilo que nós estamos falando, porque a fé, a verdadeira fé, ela não nasce na pressa, mas na perseverança. É todos os dias. A fé, ela não se manifesta quando as coisas estão indo bem, mas pelo contrário, quando as coisas não estão indo bem. Porque quando está indo bem, qualquer um tem fé. É fácil. Só que a história desse homem, a história de Noé, ela passa por um período espiritualmente muito sombrio da humanidade. A Bíblia, ela descreve que essa geração, ela estava corrompida. Essa geração, ela estava violenta, ela estava perdida. Essa geração, ela estava entregue ao pecado. E o salário do pecado é morte. Cuidado com o pecado. Então nós estamos olhando para uma situação, e é justamente nesse ambiente que está totalmente degradado, surge um versículo poderoso que chama a atenção de todos aqueles que leem. Esse versículo é: Noé era um homem justo e íntegro. Mesmo diante desse colapso, Noé, ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E o versículo diz ainda: ele andava com Deus. Ele andava com o Senhor. Ou seja, enquanto todos se distanciavam de Deus, Noé fazia o caminho contrário, ele se aproximava de Deus. Enquanto a sociedade, ela se mergulhava num mal que estava acontecendo, Noé, ele mergulhava ainda mais na presença do Senhor, na presença do Deus Todo-Poderoso. Então é exatamente aqui que nasce o nosso tema, chamados para ser diferentes em um mundo corrompido. Porque a fé de Noé, ela não foi um sentimento. A fé de Noé não foi uma teoria, ela não foi uma emoção passageira, mas a fé desse homem foi um compromisso diário que ele teve com o Senhor.
Esse compromisso diário que fez ele construir algo grandioso, mesmo sem sinais, mesmo sem apoio, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Essa é uma fé que gera um compromisso diário. Agora imagine a cena, irmãos. Vamos tentar remeter lá atrás, na época, Noé construindo essa arca. Olha que cena estranha. Porque nunca havia chovido tanto a ponto de ter um dilúvio. Noé, ele começa a construir uma arca gigantesca longe do rio. Ou seja, as coisas não faziam sentido, mas Noé, dia após dia, ele pegava o serrotinho dele, ele pegava o martelinho dele, ele ia para a floresta e arrancava as madeiras e continuava construindo. Dia após dia, ano após ano, mesmo sendo alvo de zombaria, Noé, ele persistiu na construção daquilo que Deus havia lhe dado uma ordem. Essa é a construção, e aqui está o ponto, irmãos. Porque a fé de Noé não é apenas de ouvir a Deus, mas é de obedecer. E aqui faz toda a diferença. Faz toda a diferença em ouvir para obedecer. Porque essa obediência levou a construir algo que salvaria a sua vida, salvaria a sua família, a sua casa, salvaria a humanidade. Hoje, infelizmente, tem muitos que têm fé para pedir, mas não têm fé para construir. Hoje tem muitos que têm fé para começar, mas não têm fé para terminar. Hoje tem muitos que têm fé para ouvir, mas não têm fé para obedecer. E Noé nos ensina que a verdadeira fé está na clareza de ouvir e obedecer. Porque não é só declarar que você tem fé. Não é simplesmente, olha, eu tenho fé. Não, nós precisamos expressar a nossa fé. Nós precisamos construir algo que mostre a minha fé e a sua fé. Só que se lembre que toda construção de fé não é fácil. Toda construção de fé são processos, muitas vezes, longos. A construção da sua fé e da minha fé, muitas vezes, é uma obediência sem ter o entendimento do que vai acontecer. É uma obediência mesmo sem os sinais. É você obedecer no escuro. Você fala assim, não faz sentido, mas eu tenho uma palavra. É ter coragem, muitas vezes diante de oposições. Isso é construir uma fé. É ter perseverança na espera. A espera dói, a espera é difícil, mas é ter perseverança. Porque nós confiamos totalmente no caráter de Deus que é imutável. Num Deus que é soberano. Então hoje, irmãos, nós vamos falar a respeito desse homem chamado Noé. E aprender como viver uma fé que realmente constrói. Aprender com ele a essa fé que gera transformação, proteção e salvação nas nossas vidas. Nós vamos olhar para este homem que tinha um coração voltado para o Senhor e demonstra uma fé firme e madura, uma fé incansável. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós olhamos o texto. E o primeiro ponto que eu quero trazer desse texto é que a Bíblia diz que o mundo estava corrompido. Parece que nós estamos olhando para hoje. É a nossa realidade, irmãos. Eu não sei se os irmãos têm o hábito, o costume de dar uma saída de vez em quando, num shopping, nos lugares assim onde tem uma movimentação de pessoas, mas a cada coisa que nós olhamos é estranho demais. Nós olhamos hoje um cenário político que é uma confusão absurda.
como Noé estava vivendo na época dele. Só que Noé, ele nos ensina muita coisa através da sua postura. Porque diante de um mundo corrompido moralmente e espiritualmente, olhando para esse texto, eu vejo que o coração humano estava totalmente voltado para o mal o tempo todo. Não eram pecados isolados, mas era uma cultura pecaminosa que habitava. Eu olho para esse cenário e eu vejo pessoas que haviam perdido o temor a Deus. Elas perderam totalmente o temor. E sabe por que elas perderam o temor? Porque o pecado deixou de ser uma exceção e virou uma normalidade. O pecado deixa de ser uma exceção e vira uma normalidade. E o mundo estava em colapso. Nós olhamos para o texto e o texto diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então ela não estava só corrompida moralmente, espiritualmente, mas ela estava violenta. Violência física, violência moral, violência espiritual. Era assim que estava acontecendo abusos, agressões, brigas, vinganças, inversão de valores. Um mundo que havia se afastado dos princípios do Senhor. Eu olho para esse texto e vejo uma depravação sendo vivida, e eu não vejo algo diferente do que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Hoje nós olhamos aí fora e a gente vê uma depravação absurda. Canais de TV que você não pode nem ligar. Novelas que apresentam que o certo é o pai brigar com o filho brigar com o pai sair de casa, arrumar uma amante mais nova, e está tudo certo. É uma depravação que eu vejo hoje, sendo tratado que tudo está certo, que tudo tem que ser aplaudido. Assim como nessa época o pecado se tornou um estilo de vida. E eu vejo muitas vezes acontecendo aí fora, o pecado se tornou um estilo de vida. Quando a sociedade ela rejeita a Deus, quando ela rejeita os princípios, ela perde a referência moral. Ela perde a referência espiritual. Era o que esses homens estavam vivendo nessa época, era o que Noé estava vivendo nessa época, é o que eu e você estamos vivendo nessa época. O mundo está corrompido. Mas a Bíblia fala que existia um brilho, existia uma luz ali naquelas trevas. E essa luz se chamava Noé. Porque a Bíblia é muito clara em mostrar que Noé era um homem justo e íntegro, mesmo diante de uma sociedade corrupta. Noé, ele era a luz no meio dessa treva, no qual nós falamos semana passada, no qual ontem no culto dos jovens foi falado. E ele nos ensina que a corrupção não impede de alguém andar com Deus. A corrupção do mundo não impede de nós andarmos juntamente com o Senhor. Se a infidelidade do povo não impede Deus ser fiel com Deus. Se eu olho para essa situação e vejo que um justo mudou a história da humanidade, eu vejo hoje para essa igreja que um justo pode mudar a situação da sua casa, da sua família, dessa cidade, desse estado e desse Brasil. Nós estamos falando de um Deus que faz e desfaz, porque Ele tem todo o poder. E diante desse cenário no qual nós falamos, irmãos, esse cenário caído, Deus, Ele apresenta um projeto audacioso.
Ele apresenta não só um projeto, mas ele apresenta o projeto e o plano completo. Um plano de salvação para Noé. Ele apresenta o projeto, o plano e tudo com muitos detalhes. Diante desse cenário, Deus tem um projeto para a minha vida e para a sua vida, irmãos. E esse projeto que eu estou falando hoje é um projeto de salvação, irmãos. Eu poderia muito bem pegar esse texto e falar, olha, Deus tem um projeto para que você se dê bem na sua vida, para que você saia aí fora, para que você faça um monte de coisa. Mas não é a cultura da nossa igreja. A nossa igreja ela está convicta e preocupada e focada em trazer a mensagem de salvação, de arrependimento, de reino. Então esse projeto que eu estou falando hoje é um projeto de salvação para a minha vida, para a sua casa, para a sua família e para todos aqueles que estão ao seu redor. Deus apresenta um projeto audacioso, um plano de salvação para este homem. Olha que interessante. Deus, ele está mostrando para Noé um grande projeto. Irmãos, nós temos que entender que todo projeto de Deus não é para uma pessoa só, porque tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus trabalha em nós, avança para as próximas gerações. O projeto que Deus tem de salvação para a minha vida e para a sua vida não é só para você, mas engloba muitas pessoas. E a maior herança que nós deixamos, é um legado de salvação. Não é dinheiro, não é fazenda, não é... Isso tudo é bom? É bom. Mas o legado de salvação, esse é o melhor. Porque nós não estamos falando de algo passageiro, mas nós estamos falando de uma eternidade. É uma herança da eternidade. Deus, ele usa pessoas comuns para fazer o extraordinário acontecer, irmãos. Deixa eu falar, Deus chama pessoas comuns para viver o extraordinário de Deus. Eu olho para Noé, e Noé não era perfeito, assim como eu e você não somos perfeitos. Mas Noé, ele vivia da maneira certa. Ele vivia da maneira correta, reto diante de Deus. Deus sempre procura um coração que esteja disponível para Ele. Porque o que chama a atenção aqui de Deus não era as habilidades de Noé, mas era sim o coração dele voltado para a obediência, com temor ao Senhor. Deus, ele não está à procura de super-herói. Deus não está à procura daquelas pessoas extremamente habilidosas. Deus, ele quer pessoas que o coração esteja voltado para Ele. Porque não adianta você ser capacitado, não adianta você ter um monte de qualidade, mas o seu coração não estiver no Senhor. Agora, quando um coração está voltado para o Senhor, o próprio Senhor o capacita. Noé, ele estava voltado, o coração dele estava voltado para o Senhor. Ou seja, Deus usa pessoas comuns sim, porém precisa estar disponível. Tem muitas pessoas ocupadas demais, afazeres demais. Ou seja, Deus está precisando de pessoas, meu Deus, comprometidas com Ele. Simples, mas comprometida, com o coração voltado. Esse homem, Noé, não tinha ali umas habilidades, o currículo dele não tinha construção naval, ele não entendia nada disso. Ele não fez engenharia para construir aquela arca. Mas fazer uma arca, irmãos, hoje já é uma situação muito difícil, mas naquela época era impossível uma construção sem uma ajuda divina. E aqui mostra
que Deus faz o extraordinário acontecer através de pessoas comuns. Noé era uma pessoa comum e o extraordinário aconteceu na sua vida, porque ele se colocou à disposição de Deus. A arca era grande, mas Noé era pequeno. O seu chamado era gigante, mas ele era um homem comum, assim como eu e você. Deus tem algo para entregar nas nossas vidas, irmãos. Algo poderoso. Ou seja, você não precisa ser grande. Você não precisa ter várias habilidades. O que você precisa é estar nas mãos do Senhor e atento à voz dele. Deus não procura aqueles espertões. Deus procura aquele que está disponível. O extraordinário começa quando o ordinário inicia. Primeiro nós começamos pelo ordinário, nós obedecemos para que o extraordinário venha acontecer na minha e na sua vida. Diante desse mundo colapsado, Deus ele tem um plano, um projeto de salvação para você e para sua casa. Olha que eu, olhando para esse texto, e eu vejo um detalhe muito interessante. Noé, ele não começou trabalhando, mas ele começou andando com Deus. Noé, ele não começou ali já pegando o martelo, pegando as coisas, não. Noé começa andando com Deus. Se eu e você queremos receber esse projeto de Deus, nós precisamos andar com Deus. Ande mais com Deus e menos com os homens. Consulte mais a Deus e menos os homens. Porque Deus, ele dá projeto para quem caminha com ele. Antes de se envolver com a obra de Deus, se envolva com Deus da obra. Intimidade faz toda a diferença. Intimidade faz toda a diferença em qualquer tipo de relação, irmãos. Deus está dizendo assim, olha, seja íntimo, eu vou apresentar projetos. Eu vou apresentar planos. E o interessante é que Noé, ele escutou uma vez só a Deus. E trabalhou por 100 anos. Noé escuta a voz de Deus, o comando de Deus, e ele trabalha por 100 anos. Por quê? Porque ele conhecia a voz de Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Deus não precisou ficar repetindo e confirmando, e confirmando, e confirma, e confirma, e confirma. Não! Noé escutou a voz de Deus porque ele tinha intimidade com o Senhor. E foi uma vez só, você vai construir uma arca assim, assim, assim. Irmãos, Deus não precisou ficar convencendo Noé. Deus não precisou ficar ali, como ele fez com Jonas. Simplesmente ele deu uma ordem. E isso nos ensina, irmãos, que às vezes nós ouvimos muito, mas fazemos pouco. Nós ouvimos muito e obedecemos pouco. Precisamos apenas de uma palavra. Uma palavra de Deus, ela é o suficiente para sustentar tudo aquilo que ele prometeu. Irmãos, eu olho para esse texto e eu vejo que Deus apresenta um plano, um projeto. Só que Deus, ele avisa. Deus, ele avisa o porquê do projeto e a importância desse projeto antes de cair a primeira gota. Nós estamos falando de um pai que cuida, que zela. Deus, ele avisa sobre o projeto, a importância dele, antes que a primeira gota caia no chão. E quando Noé escuta a voz do Senhor, ele já começa a construir a arca. Ele obedece.
Ele começa a construção antes do dilúvio. Sabe o que eu aprendo aqui? Que eu vejo muitas vezes, pessoas procrastinando, sendo que o Senhor já disse: vai, eu estou contigo, eu tenho algo para você, eu tenho um projeto grandioso na tua mão, eu tenho já o plano pronto para entregar nas suas mãos. Mas a pessoa fica procrastinando. Antes de cair a primeira gota de água, Noé ele já começa a construir. Tem uma frase que eu gosto muito, que se conserta telhado não é no dia da chuva, é antes da chuva. Noé começou a escutar e a obedecer a Deus antes da chuva. Noé não teve medo de fazer algo pela primeira vez, era algo inédito. Ele não teve medo, sabe por quê? Porque não era ele que ia fazer, mas o Senhor através dele. É o Senhor através dele. Não era a força, não era a inteligência de Noé, não eram as circunstâncias, mas era o próprio Deus dizendo assim: olha, pega a madeira, pega o serrote, pega o martelo, vamos trabalhar, é assim que se faz. E eu vejo hoje homens e mulheres que estão aqui hoje à noite, e Deus tem algo para dizer para vocês: não tenha medo, porque aquilo que Deus vai fazer, todo o projeto, todo o plano de Deus, Ele dá as coordenadas. Pode ser que você se olhe e fale: não, eu não. Eu não. Não, eu não sou capaz. Se Deus diz que é, você é, e ponto final. Se você não quer, isso é um problema teu. Mas Deus sabe, porque foi Deus que te fez. Ele que colocou todos os ingredientes necessários para a execução do projeto e do plano dele na sua vida. Irmãos, a primeira vez que eu escutei de uma irmã abençoada: olha, eu te vejo você um pastor. E olha onde eu estou. Creia. Deus tem algo com vocês. Deus tem algo conosco. Não tenha medo. Não se apavore, porque é o Senhor que vai fazer através da sua vida. Porém, irmãos, um detalhe: a construção demorou anos. Deus não trabalha com micro-ondas. Deus não trabalha com aquele macarrão instantâneo. Tem processo, tem tempo, tem preparação. Mas não é Deus se preparando, é Deus preparando a nossa estrutura. Amém? Então eu vejo Noé construindo a arca antes de cair a primeira gota. Deixa eu falar uma coisa: a obra de Deus, ela exige fé. A obra de Deus, ela exige fé e obediência radical, irmãos. A obra de Deus, ela exige fé e obediência radical. Noé, ele não começou a construir a arca quando começou a chover, não. Ele começa antes, como nós falamos agora. Até mesmo porque o dilúvio não fazia sentido. Assim como Deus já prometeu algo na sua vida e você está dizendo assim: olha, não faz sentido. O dilúvio também não fazia sentido. Mas ele começou a construir a arca, mesmo sem fazer sentido, obedecendo a um comando do Deus Todo-Poderoso. E sabe por que ele fez isso? Porque toda a direção profética que Deus nos dá, ela fala a respeito de uma estação que ainda está por vir. Toda a direção profética que Deus entrega na sua vida, irmãos, na minha vida, fala a respeito de uma estação que ainda não chegou. E é por isso que Deus, Ele dá essa direção profética para que nós venhamos nos preparar, para que a nossa base venha suportar tudo aquilo que Deus vai entregar na sua vida e na minha vida. Por isso que obedecer a Deus, fazer a obra, exige fé e obediência radical. Porque para muitos não vai fazer sentido.
Mas você continua obedecendo. Por quê? Porque uma palavra profética já está indicando uma nova estação na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por isso que Noé obedeceu conforme tudo Deus ordenou. Ele obedeceu porque a fé não é um sentimento. A fé, ela é uma construção diária, tijolo por tijolo. No caso de Noé, madeira por madeira, prego por prego. É uma obediência sem questionar. É a fé sem ver. É simplesmente perseverar sem entender. A arca levou décadas para ser construída. Anos se passaram. Mas quando Deus nos manda fazer algo, nem sempre será rápido, nem sempre vai ser do nosso jeito, nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser lógica. Mas vai e faça, porque é a coisa mais segura que você vai fazer. E Noé está ali construindo aquela arca, dia após dia, martelada após marteladas, tábua após tábua. Eu vejo algo interessante, porque ele estava vivendo em um mundo corrompido. Você acha que as pessoas não tiravam sarro dele? Você acha que as pessoas não zombavam dele? Mas ele era o cara que andava com Deus. Noé é o cara que escutava Deus. Noé não parou para dar explicação para os críticos. Noé não parou para dar explicação para os críticos. Não perca tempo com as distrações, irmãos. Não perca tempo com as distrações. O inimigo, ele tem uma das estratégias para te parar. É colocar distrações na sua vida. É começar a arrumar compromissos, pessoas tentando te desanimar, te paralisar. Noé, ele não parou para ficar dando explicação. Ou seja, se alguém quisesse, se alguém desejasse tirar ele do centro da vontade, do propósito de Deus, não iria conseguir, porque Noé, ele não estava dando atenção. Ele estava focado. Foque naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Porque o que Ele tem para você é para você, o que Ele tem para o outro é para o outro. Não se perca em meio às distrações. O mundo vai te oferecer várias distrações, mas deixe que quando chegar a chuva, quando chegar o dilúvio vai mostrar quem está certo. Não perca tempo ficar argumentando e discutindo. Nós servimos um Deus que é um Deus de justiça. Ele é um Deus que nos defende. Ou seja, a perseverança em seu propósito, Noé ele estava convicto que ele precisava fazer o que tinha que ser feito e ele não poderia dar atenção aos críticos. E como tem crítico de plantão? Oh, meu Deus! Não perca a sua fé. Não perca a sua visão. Não perca a palavra que Deus entregou para você, irmãos. Não se perca no meio do caminho. Deus te chamou para crer em projetos que só Ele pode fazer através da sua vida. Deus te chamou para você crer em projetos que parecem impossíveis, mas o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Creia, irmãos. Creia. Porque quando Noé estava ali construindo, levanta-se os críticos, e a arca vai acontecendo, vai fazendo, mas não cai chuva nenhuma. Não tem dilúvio, não está acontecendo nada. Esse cara é maluco. Esse cara diz que ouviu Deus. Esse cara diz que conversa com Deus. E está lá Noé, martelando. Quem sabe ele estava cantando lá, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Ô Jafé, pega aí, mais uma tábua. E aqueles que passavam, olhavam e falavam assim, esse cara está maluco, meu. Ou seja, a arca, naquele momento, era o lugar mais indesejável para qualquer um. Para que eu quero uma arca? Não está chovendo, não tem água, não tem rio.
Assim, muitas vezes, nós somos confrontados. Minha vida está indo bem. Eu não estou passando nenhuma tempestade. Para que eu tenho que ir na igreja? Eu tenho mais coisa para fazer. E outra, domingo é só um compromisso religioso. Se der, eu vou. Se não der, eu não vou. Esquece que nós estamos aqui para adorá-lo. Nós não estamos aqui para um encontro. Nós estamos aqui porque nós o adoramos. Irmãos, é muito mais profundo. Quando nós nos reunimos aqui, é muito mais profundo. Não é esse superficial. Por isso que o Senhor disse, em espírito e em verdade, quando nós estamos na presença dEle, nós precisamos mergulhar. Nós precisamos se jogar. Ontem eu estava assistindo uma parte do The Chosen, a parte em que Pedro e João, eles estão ali arrumando a última ceia. Eles seguiram o menino, eles estão lá arrumando a última ceia lá, e eles começam a conversar, lógico, aquele diálogo ali é um diálogo da série, mas faz a gente pensar. E eles estavam discutindo assim, nossa, nós estamos preparando a ceia com o Cristo. Nós estamos preparando esse ambiente para sentar na mesa com Cristo, com Jesus. E é assim que nós temos que tratar quando nós estamos vindo para a igreja. Nós estamos vindo aqui não é para encontrar os irmãos, mas nós estamos aqui para adorá-lo. Adorar, eu estou indo na igreja porque eu vou sentar lá junto com os meus irmãos e nós vamos cantar, e nós vamos adorar, e nós vamos declarar que Ele é o Senhor. É muito mais profundo. Saia dessa água rasa e mergulhe. A arca era algo indesejável porque não faz sentido. Muitas vezes as pessoas olham, mas não faz sentido fazer tudo isso. Não faz sentido, minha vida está bem. Muitos zombavam dele, dizendo assim, você está louco. Quantos falam para nós, você é religioso demais. Toda hora você tem que ir na igreja. Você não pode nem ir ali com a gente, tomar uma. Irmão. Quem está na presença, está na presença. Não negocio. Mas depois, irmãos, que começou a cair uma gota de chuva aqui. Uma gota de chuva, esse lugar, que era um lugar indesejável, se tornou o lugar mais desejado. O que eu quero dizer, irmãos? Não espere algo acontecer para estar na presença do Senhor. Não espere que o dilúvio chegue para estar na presença, mas busque Ele. Busque Ele de todo o coração. Porque depois que começou a chover, a disputa foi grande. Todo mundo queria entrar na arca. E nós sabemos que a arca aqui representa Jesus Cristo. A arca representa Jesus, que muitas vezes as pessoas aí fora desprezam. Para muitos ele é desprezado. Para muitos nós somos os loucos. Mas deixa eu falar uma coisa. Ele está voltando. Jesus, Ele está voltando. Amém? E Ele prepara todo o barco. E aí vem o dilúvio. A Bíblia diz que 40 dias, chuva, água por todos os lados. Chegou o dilúvio, chegou o tempo difícil. Só que a arca não afundou. A arca flutuou. Aleluia. Irmãos, o dilúvio promoveu Noé. Não foi os aplausos que promoveram ele. Nossa, que lindo barco. Mas o dilúvio promoveu Noé. Assim como Golias promoveu Davi. Às vezes a luta que você tem que enfrentar,
O momento em que você está passando é aquilo que vai promovê-lo. É aquilo que vai exaltar Cristo Jesus através da sua vida. É através do dilúvio que promoveu de que ele estava certo, de que ele estava ouvindo a voz certa. Quando o projeto é de Deus, irmãos, ele não afunda. Como nós falamos, ele não era um engenheiro, ele não sabia, nunca tinha construído, mas a arca, o projeto de Deus, não afundou, porque ele estava no negócio. E por que a arca não afundou? Porque segundo a Bíblia nos fala que ele obedeceu fielmente a tudo aquilo que o Senhor havia ordenado. Não tente dar um jeitinho. Se Deus falou, falou. Se Deus não falou, não falou. Tem muitas pessoas que saem aí fora, fazendo o que querem, e depois colocam a culpa em Deus. Ah, não, mas Deus vai me ajudar. A Bíblia é clara que Noé, ele obedeceu em tudo aquilo que o Senhor lhe ordenou. Então depois não coloque a conta para Deus pagar, se você não escutou ele e não obedeceu ele. A arca não afundou, porque ele obedeceu fielmente aquilo que o Senhor havia colocado em seu coração. E eu vejo que eu acho que a arca não era muito bonita. Porque Deus não mandou ele pintar a arca. Mas ele pediu para passar ali um piche, um betume, né? Por dentro e por fora. Então eu entendo que essa arca não era muito bonita. Mas ela funcionava. Ou seja, a arca não é bonita, mas funciona. O que é mais importante para Deus é você funcionar. Para de tentar enfeitar o pavão. Para de tentar em fazer aquilo que não agrada a Deus. Tem muitas arcas enfeitadas, mas que não funcionam. A arca, ela não era bonita, mas ela funcionava. Isso mostra que Deus não está atrás de beleza, mas sim de funcionamento. Tantas pessoas aí, meus irmãos, que tentam embelezar o negócio, mas não funciona. Funcione como a arca de Deus funcionou. E olha que interessante. Irmãos, imagine Deus te mandar fazer uma arca gigante, colocar aquele monte de animal. Mas Deus não falou para Noé, olha Noé, você vai sentir sentido oeste, vou te dar uma direção, você vai para tal lugar. Não, ele simplesmente falou assim, entra na arca. Ou seja, quem guiava a arca era Deus. Eu entendo que essa arca ela não tinha leme, porque Deus era quem estava guiando. Quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos deu a direção, é Ele que está no controle, irmãos. É Ele que controla. Não era Noé que estava tentando ali guiar, mas era o próprio Deus guiando. Ou seja, diante da nossa situação, da adversidade que muitas vezes acontece, se você está no centro da vontade de Deus, deixa Ele, porque Ele está no controle. Deus está no controle, descanse o teu coração. Nossa, mas eu estou obedecendo a Deus. Eu fiz conforme Deus ordenou. E agora eu estou nesse dilúvio, eu estou nessa tempestade. Descansa, porque se você está no centro da vontade dEle, Ele vai pousar esse barco. Ele vai estacionar essa arca. Ele vai parar no lugar certo e na hora certa. Porque é Ele que o controla. Porque Noé, irmãos, estava ali na arca, sem controle absoluto de nada. E aqui eu aprendo mais uma lição, que Noé ele teve que esperar as águas baixarem. E aqui muitas vezes confundem as pessoas, achar que Noé passou 40 dias dentro da arca. Não. Noé não passou 40 dias. 40 dias foram de chuva. E as águas subiram. E depois as águas foram baixando, baixando, baixando.
A Bíblia não fala exatamente quantos dias, mas dá para nós termos uma noção através da idade que é relatada no texto. E conforme a idade, sabe quanto tempo ele passou dentro da arca? 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias dentro de uma arca. Ou seja, precisa esperar as águas baixarem. Acabou a chuva, mas as águas não baixaram. Então não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Tenha paciência. Tenha paciência. Eu aprendo 4 coisas fundamentais aqui. A primeira é tempo. Como nós falamos, não foi 40 dias, mas foi 1 ano e 10. 375 dias dentro de uma arca. É muito tempo, irmãos. Nós olhamos já o final da história, mas teve todo esse tempo, esse homem dentro dessa arca. Agora, o outro ponto que eu enxergo aqui, além do tempo, é a paciência. Imagina você trancado dentro de uma arca, mais de 1 ano ali. E ali tinha muitos animais, não tinha? Tinha fezes dos animais. Às vezes, quando nós estamos nesse momento, mesmo nós estando dentro da arca, existem situações de desconforto, mas faz parte do processo. Faz parte do processo, irmão. Ou seja, eu aprendo que tem que ter tempo, paciência, processo, mas principalmente a provisão de Deus. A Bíblia diz que pediu para Noé armazenar todo o alimento que pudesse. Mas imagina, 1 ano dentro dessa arca. É a provisão do Senhor. Não só no alimento, como na saúde. Na saúde física, emocional. Eles estavam dentro dessa arca por muito tempo, irmãos. Só que o que eu aprendo com esse homem é que ele não desistiu, mesmo a chuva tendo acabado, mesmo o dilúvio, aquela chuva forte ter acabado, ele permaneceu ali. Ele suportou essa arca até as águas ir baixando. As águas vão baixar na sua vida. Essas águas que ainda estão altas, elas vão baixar. Tenha esperança, Deus está no negócio. Tenha esperança que Deus está no controle. Amém? A fé de Noé, ela impactou a sua família. Mas principalmente a fé de Noé, ela fez uma aliança, ela estabeleceu uma aliança com Deus. A sua fé estabelece uma aliança com Deus. A sua obediência, a obediência salvou aqueles que estavam juntos com Noé. Ou seja, a fé de um homem, a fé de uma pessoa, ela pode mudar o destino de uma família, o destino de uma casa, o destino de uma nação. Noé, ele não salvou o mundo, mas ele salvou aqueles que ele pôde salvar. E a maior herança que nós podemos deixar é um legado de fé. É um legado de fé. Irmãos, eu quero concluir essa mensagem. Dizer que a arca, sim, ela simboliza Cristo Jesus. E assim como a arca tinha uma porta, quem diz que era a porta? Jesus diz, eu sou a porta. Assim como a arca era o único meio de salvação, Cristo, o nosso Senhor Jesus diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deixa eu te falar, assim como Deus fechou aquela porta, às vezes a porta que Deus fecha não é o inimigo, é o próprio Deus. Às vezes a porta se fecha e você fala, meu Deus, permitiu que o inimigo... Não, a porta pode ser que Deus esteja fechando. Foi Deus que fechou a porta da arca.
para salvar Noé. A porta se fechou. E assim que Deus fechou a porta, garantiu a segurança em Cristo. E quando nós olhamos para Jesus, quem nos guarda, quem nos sustenta, e quem disse que já está selado até o fim, é o nosso Senhor Jesus. Irmãos, eu aprendo com esse homem que a obediência ela é em todos os tempos, principalmente nos tempos difíceis. Eu olho para esse homem e eu vejo que a fé, ela é construção dia após dia, uma construção muitas vezes sem nós vermos. Eu olho para esse homem e eu vejo que o trabalho nos mantém no propósito. O trabalho mantém a gente no propósito. E quando nós estamos trabalhando, nós estamos anunciando, porque Noé, enquanto construía, ele pregava o Evangelho. Ele pregava a salvação. E a salvação é para quem entra na arca. A salvação é para quem entra na arca. Se você não entrar na arca, que é Cristo, não tem salvação. Deus ainda chama pessoas a viverem pela fé. Há uma geração corrompida. Deus, ele ainda nos chama, assim como ele chamou Noé, para que nós sejamos obedientes. Para que nós venhamos ser perseverantes e fiéis à nossa missão. Lembre-se que a arca salvou, mas ela foi construída com fé e trabalho. E eu quero concluir, já pedi para o louvor subir aqui. A palavra de Deus diz que após a chuva, após o dilúvio, e quando Noé, ele sai da arca, Deus falou que fez uma aliança com ele. E que essa aliança seria vista nos céus. Só que quando nós olhamos após uma chuva, a gente vê, né? A aliança. Nós chamamos agora de arco-íris, mas fomos nós que demos uma... Mas é a aliança de Deus. Só que quando nós olhamos essa aliança, nós só vemos a parte de cima. Porque a parte de cima representa a aliança da parte de Deus. Porque quando a parte que está embaixo é a nossa parte. Porque a aliança não se faz sozinho. A aliança se faz com alguém. E Jesus disse: o meu sangue, o sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança. Irmãos, Deus tem um projeto, um plano para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos buscar mais intimidade com Ele. Nós precisamos buscar mais a presença dEle. Nós precisamos estar com o nosso ouvido mais e mais atento a Ele. Porque o mundo aí fora está difícil. Mas o nosso Deus é um Deus que nos protege, que nos ensina, que nos orienta, que cuida, que muitas vezes nos dá bronca. Mas pega essa palavra de hoje. Fala: Senhor, qual é o projeto? Qual é o plano? Eu já estou fazendo parte, eu já estou inserido, eu já estou dentro da arca. Amém. Mas se eu ainda não estou, eu não quero esperar chegar o dilúvio. Mas eu quero entrar nessa arca, eu quero construir essa arca juntamente com o Senhor. Amém.